Deus tem algo para nós nessa noite. Pode crer nisso? Você aqui tem uma expectativa de uma palavra específica para você? Quando você vem para uma reunião, você vem em qual atitude? Aquela atitude assim, hoje é culto, hoje é dia de culto, eu vou ao culto porque eu sou crente, eu tenho que ir ao culto? Ou já é gerado uma expectativa de que Deus vai falar especificamente para você? Amém. Quantos aqui tem ou já tiveram uma sensação de estar sozinho no culto mesmo, estando lotado? Quantos aqui já tiveram essa impressão? Não, essa palavra é minha, não tem para ninguém. Quero dizer para você que essas últimas ministrações, todas elas foram para mim. Se você recebeu, devolva. Bora! Porque Deus é um Deus que fala. Nós servimos a um Deus vivo. Amém. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor tem endereço certo, que é a sua vida. A palavra do Senhor diz que Ele é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. A Bíblia não especifica qual necessidade é. Fala que são todas as necessidades, independente do tamanho, independente do grau de dificuldade, independente do valor. Eu quero dizer para você nessa noite, a palavra do Senhor vem para suprir a sua necessidade. Eu não sei o que você tem vivido ou passado nesses dias, se a necessidade que você tem passado, ela é de ordem de saúde, se ela é de ordem profissional, ministerial ou financeira. Eu só sei de uma coisa: o Deus que nós pregamos é um Deus que pode suprir cada uma delas. E hoje, em nome de Jesus, essa palavra ela vem para quebrar paradigmas, ela vem para trazer clareza, realidade, apesar de não ser algo novo para mim e para você. Mas você sabe muito bem, todos os dias eu tenho o hábito de tomar banho. Alguém tem esse hábito também aqui? Tem? Aleluia. Eu não sei, talvez você veio de outro lugar que não tem esse hábito, então não posso fazer nada. Respeito. Bom, respeito assim, manter uma certa distância dependendo do jeito que tiver. Respeito sem abraçar. Respeito sem abraçar. Mas veja bem, por que você tem esse hábito? Que coisas vêm impregnando na sua pele, sujeira, poeira, poluição, uma série de coisas, elas vêm impregnando e parece que vai trazendo cansaço. Você já teve a experiência que após um banho, aquele banho gostoso, você fica renovado? Parece que as suas forças são renovadas ao descanso. Já passou por isso, pastor Luciano? Da mesma maneira é a palavra de Deus para nós, ela traz descanso, renovo, porque a palavra do Senhor vem para nos lavar, vem para remover toda a impureza que o mundo tem colocado em nós. E o que eu quero compartilhar com você hoje é a respeito da graça de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, sai da lei e permaneça na graça. Não é nem entrar na graça, você já está nela, mas é para permanecer na graça. Fala para o irmão que está do seu lado, saia da lei, permaneça na graça. Não, diga com cara de profeta, é isso que te digo, saia da lei e permaneça na graça. Amém? Vamos orar? Pai, nós amamos a Tua palavra, amamos o Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor, nesse exato momento, está nos cercando com a Tua sede, com o Teu cuidado. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra, ela é viva, poderosa e eficaz. Ela é transformadora. E nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para contemplarmos a Tua palavra, para contemplarmos o Teu Espírito, para contemplarmos o Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nessa noite fale de maneira específica a cada coração aqui. Eu oro, ó Deus, para que a Tua palavra encha, incendeia, transforma a nossa vida nessa noite. Declaramos, ó Pai, que o Senhor tem plena liberdade para trabalhar em nós.
O Senhor pode fazer, o Senhor quer fazer, e cremos, ó Deus, que o Senhor tem essa permissão para fazer, visto que somos teus. E em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que tem gerado peso, tudo aquilo que está de fato, ó Deus, esmorecendo a nossa fé, tudo aquilo que está, ó Deus, trazendo desânimo, toda lei, toda condenação, toda acusação, em nome de Jesus nós rejeitamos agora e tomamos posse da tua graça, tomamos posse do teu favor, da tua plenitude, do teu Espírito, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que nesta noite o Senhor venha trazer clareza dos projetos maravilhosos e celestiais que o Senhor tem para nós, e que a partir de hoje, nessa palavra, entramos no descanso e permanecemos na tua graça, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Olha, irmãos, existem palavras que para o pregador elas são difíceis de ministrar. Quando você tem uma palavra que não é uma palavra inspirativa, ela é uma palavra difícil. Você vai pregar uma palavra de ensino ou algo do jeito, às vezes ela é difícil de falar. Mas uma palavra sobre a graça, ela por si só flui, porque a graça é o próprio Cristo agindo em nós. É quando você de fato desfruta daquilo que Cristo já fez, já consumou ali na obra da cruz. Amém. E quando eu e você damos acesso, liberdade, de fato essa palavra vem e transforma a nossa vida. Estamos vivendo dias onde o inimigo tem produzido circunstâncias para trazer desânimo. Quantas cadeiras vazias estão aí próximo a você? Quantos irmãos que você sabe que são servos de Deus e não estão aqui hoje? Por que não estão? Não vem ao caso. Mas eu creio que muitos não vieram porque estão debaixo de condenação, estão debaixo da lei. Não vieram porque não entenderam muitas vezes a prática de viver pela fé, pelo favor e pela graça do Senhor. E nós precisamos de fato, dia a dia, afiar o machado. Se você de fato deixa de se alimentar da palavra de Deus, você vai ficando desanimado para ler, para estudar. Se você deixa de ir a uma reunião de célula, 2, 3, a quarta já é muito difícil para você ir. É ou não é? Por isso que eu e você estamos aqui hoje para afiar o machado. Quando você vai a um açougue, você vê ali um açougueiro cortando ali um bife, ele passa a faca ali no bife e afia ela de novo. Passa ali e afia novamente. Ele vai cortar ali um meio quilo de bife ali, ele afia a faca várias vezes. Por que nós também não fazemos a mesma coisa no que diz respeito à palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é transformadora e ela vai nos afiar para que venhamos a ser precisos nela. Lá em Hebreus a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é tão minuciosa ao ponto de separar alma e espírito. É algo muito preciso. E você está aqui para ser preciso nessa palavra, principalmente no que diz respeito à sua vida. Quantos estão aqui comigo? Amém. Agora, mesmo sendo crentes do Novo Testamento, ainda podemos viver como se estivéssemos na lei do Velho Testamento. Na verdade, no mesmo dia nós podemos alternar momentos entre a lei e outros na graça. Durante o dia há essas oscilações, mas quero trazer uma palavra para trazer conforto ao seu coração nessa noite. Pastor, isso é pecado? Sabe, eu entendo completamente isso, porque isso é normal. Nós fomos condicionados a viver na lei.
Nós somos condicionados a viver debaixo da velha aliança. Você foi condicionado, você tem que fazer. É um merecimento. Se você não fizer, você não vai ter. Olhe! Cuidado! Se você não for bonzinho, Deus castiga. Quantos aqui não ouviram isso? Eu fui criado debaixo disso, com medo de um Deus que castiga. Meu Deus, eu pequei, Deus vai me castigar agora. E aí, você vem para os crentes, que era para de fato você desfrutar, aí ele manda pesar, Deus pesar a mão. Queima, Jesus! Pesa a mão! Credo! Como diz, cruz credo! Sabe, nós fomos condicionados a viver nisso. Por isso que essas oscilações durante o dia. No momento você está na graça, aleluia, aleluia. Aí chega o boleto e fala, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí você entra na lei, como eu vou pagar? De que jeito? O que eu tenho que fazer? E aí, não, é porque eu jejuei pouco. É porque eu orei pouco. É porque eu fiz coisa errada. Eu assisti um filme que eu não deveria assistir. Em vez de estar lendo a Bíblia, eu fui assistir a série. Se for assim, meu filho, ninguém mais vai para o céu. Veja bem, eu quero que você entenda que esse peso que foi condicionado para nós vivermos nele, não é para mais vivermos nele. A partir de hoje, em nome de Jesus, nós devemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós estamos num processo ainda de avanço no que diz respeito à graça de Deus. Já tem anos que nós temos pregado sobre a graça de Deus. Já tem tempo que nós temos pregado sobre a graça de Deus. Hoje na videira tudo é graça. Agora tudo é graça. E aí muitos confundem o que é graça. Acham que porque estão na graça não precisam fazer mais nada. Pelo contrário, no dia que você entender o que é graça, aí é que você vai querer fazer. Não por merecimento, mas porque você entende que não poderia estar naquele lugar. O problema é que muitos se veem ainda como muito bons. Casamentos não dão certo porque o marido não presta para você, ou a mulher não presta, não é bom o suficiente. Nós precisamos inverter que nós é que estamos no lucro. Eu é que estou no lucro, está casado com a Ludmila. Se eu estou no lucro, cruz credo perder uma mulher dessa. Misericórdia, Deus me livre. Então eu vou fazer de tudo para que o meu casamento dê certo. Mas se eu acho que ela é que está no lucro, não vai dar certo. Minha filha, você está pegando o boi e está casado com o homem como eu. Você já viu a expressão? Que dia que você vai achar um homem assim, bonito, homem de Deus, temente ao Senhor, e blá blá blá. Nós precisamos entender que o fato de estarmos aqui hoje, ouvindo a palavra, é por favor de Deus. Amém. Quantos países perseguidos dariam a vida para poder louvar o Senhor, fazer barulho igual os irmãos estavam fazendo aqui? Tem uma Bíblia, como eu e você temos em todo lugar. Você tem no celular, você tem na internet, você tem na sua casa, você tem lá no armário, você tem na sala. Qualquer lugar você pode ter uma Bíblia, mas muitos não podem. Então nós somos muito favorecidos. E eu quero colocar alguns paralelos. Essa é uma palavra de um só tópico. Geralmente ele fala vários tópicos, né? Mas essa é de um tópico só. Porém, vou usar aqui vários termos, adjetivos,
para traçar um paralelo entre a lei e a graça de Deus. Quantos estão aqui comigo? Amém. Você quer receber isso? Amém. Então, por que, pastor, traçar esses paralelos? Para que você vigie e permaneça na graça todos os dias, principalmente segunda-feira, que é amanhã, em nome de Jesus. Amém. Amanhã é segunda-feira para você? Amém. Sim ou não? Amém. Então seja, é dia de você experimentar e desfrutar. Primeiro, lei é favor merecido, graça é favor imerecido. Pastor, mas isso eu já sei de cor, salteado. Isso aí para mim já é, sabe, parece que vocês só falam isso, mas é de fato uma verdade. Se você crê no Evangelho, você será conduzido, olha aqui para mim, ao sucesso. Se você crê no Evangelho, você será conduzido à saúde, vida, paz, prosperidade, vitória, proteção, segurança, restauração e muito mais. Amém. Quando nós cremos nesse Evangelho verdadeiro que é o Senhor, essas coisas são para nós uma consequência. Tem gente que fica procurando bênção, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você já é abençoado, a bênção já está em você. Amém. Ela habita em você. Amém. Sabe, o que é interessante é que a bênção, para aqueles que compreendem, ela corre atrás. Hoje pela manhã uma irmã chega para mim, eu sou professor, não sei se você sabe disso. E aí uma irmã falou assim: pastor, eu peguei o seu currículo, nem sei com quem, e levei numa escola, uma das melhores escolas aqui de Belo Horizonte. Mas, em outras palavras, quem pediu? Quem falou para você? Mas olha isso, eu vejo o Senhor te cercando, você nem imagina, e tem pessoas intercedendo por você. E ela foi lá, conhece a pessoa, não sei como é, e está lá favorecendo. Chegou a irmã essa semana no cursão, e aí, enfermeira, eu falei: minha filha, mas você chegou, aliás, no CTE, você chegou no lugar certo, você não é de ver que tem outra enfermeira que está lá com você? Ela falou: é mesmo? E aí a Bárbara falou assim: não, me dá o seu currículo. E ela ficou assustada. Hoje ela estava aqui, ela me pediu o meu currículo, vou levar para ela terça-feira, porque ela mudou para cá, para Belo Horizonte, está precisando. Olha se isso não é favor. Ah, pastor, isso é sorte, isso é coincidência. Não, filho, o Senhor está preparando maneiras, Ele está arquitetando coisas para te abençoar, porque você é favorecido. Agora ela merece alguma coisa? A Bárbara nem conhece. Ela merece? Não! Ela precisa merecer para ter. Vai lá cobrir os plantão para mim, de graça. Aí depois, um ano de plantão para mim, de graça, aí eu vou ver se você merece a vaga ou não. Não, filho, não é assim para nós, não é assim que funciona. Você não está mais debaixo da lei, do merecimento, você está debaixo do favor, da graça de Deus. Esse é o cuidado de Deus para com os seus, entende? Olha o que a Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 5, verso 17. Grifa isso aí na sua Bíblia, se você tem o hábito de sublinhar. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, olha só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Muito mais abundante. Olha tanto que é enfatizado a graça de Deus sobre a nossa vida. Muito e mais e abundante é o favor de Deus sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Não sei se você está me entendendo. Parece que eu estou aqui sozinho. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. Sabe, Deus o abençoa não é porque você é bom, fiote. Deus te abençoa porque Ele é bom. Amém. Você está me entendendo? Você entende a diferença? Não é porque você é habilidoso, não é porque você faz ou deixa de fazer.
Deus te abençoa porque Ele é bom. Ele quer te abençoar. Você não merece, mas eu vou te abençoar. Você não fez por merecer, mas eu quero te abençoar. Vai ganhar um chocolate sim. Quantos aqui gostam de chocolate? Então dá glória a Deus. Vai que o chocolate é para você. Sabe, a graça está baseada na bondade de Deus para com você e não no seu próprio desempenho. Pastor, significa que eu não tenho o que fazer? Significa que eu não tenho que me especializar? Não estou dizendo isso. Especialize, filho. Mas saiba que, independente dessas coisas, o Senhor, Ele quer te abençoar. Parece que dá a entender que não é para nós sermos bons. Não, pelo contrário, você tem que ser o melhor. Que a Bíblia diz que nós devemos fazer como para o Senhor. E para o Senhor nós damos o nosso melhor. Amém. É claro que o nosso melhor para Deus não é nada, mas o Senhor de fato sabe o seu coração. Ele conhece. Sabe, a graça é o favor imerecido de Deus. Não é um prêmio pelo quanto você é fiel. Porque todo dia você pisa na bola com Deus. Todo dia. Você promete e não faz. Fala que vai fazer e não cumpre. Fala que vai orar e não ora. Fala que vai jejuar e não jejua. Mas o Senhor te ama assim mesmo. Sabe que você é amado por Deus? A velha aliança está baseada na lei. A lei é favor merecido. Quando você obedece perfeitamente aos mandamentos, então você é abençoado. Isso é lei. Agora, a graça é favor imerecido. O Senhor Jesus já obedeceu perfeitamente, então você é abençoado pelo que você crê nele. Da maneira que você vê a Deus, aí você é abençoado. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça, a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a mensagem do Evangelho da graça, ela vai gerar fé no nosso coração. A lei, ela gera peso, porque você vai tentar e não vai conseguir. Eu tenho dificuldade com esse negócio de computador e admiro quem faz. Admiro uma pessoa que consegue formatar um computador. Uau, cara inteligente demais. Eu admiro alguém que sabe jogar videogame, que no futebol ele consegue chutar a bola, porque eu não consigo. Parece que eu jogo com os 2 pés esquerdos no videogame. Aí o meu menino chama ele e cansa. Não, papai, pode deixar que eu jogo sozinho. Eu até tento, mas não dá. Você está entendendo? Tem coisas que eu não consigo fazer, admiro de fato quem sabe. Então, se eu for depender dessas coisas para merecer alguma coisa, eu estou enrolado, eu não vou ter nunca. Aí é que entra de fato a graça de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Amém. Não é pelo que você é hábil em fazer, mas é pelo que Ele já fez por você. Amém. Isso de fato é o favor de Deus. Então, a mensagem do Evangelho, ela vai gerar fé. Então, quando eu fico sabendo dessas coisas, então eu não preciso saber de computador para eu ter alguma coisa? Não. Então, eu não preciso saber aqueles cálculos matemáticos? Não. Então, significa que eu não preciso falar outras línguas para ter alguma coisa? Não. Você vai ter porque você, de fato, é favorecido. Porque Deus é bom. Porque Ele quer te abençoar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala assim, olha, quer te dar uma palavra de fé, quer te dar uma palavra de vida hoje. Prepara, porque Deus quer te abençoar. Fala assim, Deus quer trazer a você tudo aquilo que você não consegue fazer. Isso não produz fé. Isso não te dá esperança para coisas maiores. Então essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Uma vez que você está em Cristo e a sua dívida foi paga, o seu pecado foi completamente apagado, então os olhos dele olham para você sem nenhuma condenação. Então seja, irmão, prepara, porque tem muito favor a ser derramado sobre a sua vida. Você vai ficar como o salmista diz, como quem sonha. Você fala, não estou entendendo.
É muita bênção para uma pessoa só. É muito favor para uma pessoa só. É isso que Deus tem para a sua vida, aleluia. Parece que eu estou sentindo que eu estou sozinho ainda. Segundo, a lei busca ter justiça própria. A graça é receber a justiça de Cristo. Fala, a lei busca ter justiça própria. Mas a graça é receber a justiça de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 9 diz o seguinte: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmão, se tiver alguém que quer trazer um copinho d'água aqui, assim vai ser de Deus, não perderá o seu galardão, aleluia. Daqui a pouco está saindo tijolo, vai secando tudo aqui. Veja bem, o que é justiça própria, meus irmãos? Justiça própria é uma forma de dizer que nós não precisamos da obra de Cristo e que podemos ser aprovados por Deus mediante os nossos próprios méritos. Isso é justiça própria. Sabe, é quando você chega e fala: eu não merecia isso, eu não merecia ouvir essas coisas, como ele pôde falar isso a meu respeito, como eu pude ser tratado dessa forma, como um cão sarmento, como alguém pode levantar e me humilhar dessa forma. Oh, irmão, tem muita justiça aí. Como o pastor Bruno passa por mim, eu sabia, eu não sou amado dessa igreja, ele nem me cumprimentou. Meu aniversário, ninguém lembrou de mim, e o que lembrou só falou parabéns. Sim, é o mesmo que ele manda para todo mundo. Nem meu nome ele colocou, e o que colocou meu nome ele escreveu errado. Credo, pessoas assim sofrem demais, porque ele está importando demais com o que os outros pensam a respeito dele. A justiça própria grita, não ganha, aí zanga tudo, porque ele em vez de desfrutar daquilo que Deus tem dado para ele fica ainda procurando coisas. Não é assim que procede. Se tem alguém que esqueceu, ele que, tadinho dele. Irmão, minha mãe, como uma mãe pode esquecer do aniversário de um filho? Já esqueceu do meu. Hoje eu estou fazendo questão de esquecer já. Quando é seu aniversário, não sei. Você tem aniversário? Nem lembro, tem. Vai chegando num determinado tempo da vida, gente. Você não quer ficar lembrando dessas coisas. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de outra coisa, vamos mudar de assunto. Está chegando, vamos mudar de assunto. Então, deixa eu te falar uma coisa. É porque nós ainda estamos procurando merecer o elogio, sabe? Nossa, irmão, se alguém não gostar de você, é luta, é pecado para a morte. É porque ainda nós somos muito bons, nós precisamos ser amados. Nem Jesus teve, por que você vai ter? Pastor, tem gente que não gosta de você. Ixi! Nossa! Mas você acha ruim? Vai. Se ele que não quer, o que eu posso fazer? Não é verdade? Quando dois não querem, dois não brigam, então não vou brigar com ele, não. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A justiça própria pode assumir muitas faces. Por isso nós precisamos vigiar para não andarmos nela. Amém. Se alguém, de fato, não quer estar com você, paciência, filho. Vai para outra margem. Alguém vai querer, eu acho. Em nome de Jesus, vai ter alguém. Alguém vai querer te ouvir. Sabe? Então fique em paz quanto a isso. Lei é demanda,
Graça é provisão. Fala, lei é demanda. Graça é provisão. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quantos autônomos nós temos aqui? Ganhar de gente. O autônomo, principalmente, ele é bombardeado por essa demanda. Quantos aqui são vendedores? Também entram na mesma casa. Porque se você não vender, você não tem comissão. Então, você vive debaixo de condenação. A condenação da demanda. A lei da demanda. Ai, meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso produzir. Se eu não produzir, eu não vou ter. Se eu não vender, eu não vou ter. Se eu não fizer... E aí você fica debaixo de pressão constante e não vive aquilo que Deus tem para a sua vida. Veja bem, pensa sempre em termos de provisão. Pensa que sempre o Senhor vai prover para você. Pastor, mas eu estou aqui na loja a semana toda, hoje é sexta-feira, hoje é dia de fechar, e eu não consegui bater a minha meta. Como é que eu vou fazer? Pensa que Deus vai prover. Vai chegar aquele agoniado lá, de última hora, que ele precisa comprar aquele negócio, e ele nem pergunta o preço, nem pede desconto, e vai sobejar ali sobre a sua vida. Mas aquele que está debaixo da lei, ele vive nessa cobrança constante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma estratégia nova. Eu vou ter que panfletar agora. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Não, filho, você tem que descansar. Significa que eu não vou fazer, pastor? Que eu não vou vender? Não, meu filho. É sabendo que, independente de você, o Senhor vai trazer. A provisão é dele. Ele é a sua provisão. Amém. Não pense em termos de demanda, pense sempre em termos de provisão. Essa é a distinção entre a lei e a graça. Sabe, o que é a lei? Lei é demanda, é exigência, é aquela exigência, aquela cobrança constante. É como se Deus estivesse demandando algo do homem. Você precisa. O que é a graça? A graça é a provisão, é Deus suprindo você para fazer aquilo que Ele mesmo exigiu. No dia que você entender que o seu trabalho é um ministério, é uma maneira de Deus alcançar outros, você vai ver o fluir de Deus na sua vida. Pastor, mas como assim? Paulo, ele fazia tendas. Ele era o ministro de Deus. Se fosse contextualizado, possivelmente era um pedreiro, né? As tendas hoje requer tijolos, massa. Você lá no seu trabalho é fonte de vida. Tem um homem de Deus que disse uma frase, não sei se é um solteiro, está dando microfone aqui. Falar mais perto? Uns falam para falar longe, outros falam mais perto, tá bom. Obedeço. Quem é ele para ficar falando assim, se eu falo perto, eu falo longe? Opa, a justiça própria não pode entrar agora. Veja bem, ele diz o seguinte, que a obra de Deus, feita no templo de Deus, tem a provisão de Deus. Pronto, é esse mesmo. Então, ele diz que tem a provisão de Deus. Você está servindo ali, está trabalhando. Pastor Bruno, ele é pastor, mas está fazendo tenda. E onde ele está, nas cidades que ele vai, toda cidade que ele vai, ele mexe com licitação. Toda cidade que ele vai, ele profetiza naquela cidade, manda foto no grupo, fala que aqui vai ter uma igreja. E ele vai passando, olha que prédio bom para a igreja, olha a praça, aqui tem tantos mil habitantes, tem tantas pessoas para serem ganhas para Jesus. E você acha que ele não fala isso para as pessoas que estão lá? Vai lá na padaria lanchar e já prega o evangelho, come pão de queijo e ganha uma vida. Você está me entendendo?
você de fato é um ministro de Deus aonde Ele te colocou, seja na escola, seja na repartição pública, seja no hospital, seja lá nas licitações, aonde o Senhor te enviar. Então você vai ter o sustento, a provisão de Deus já está sobre a sua vida, porque você está ali sendo missionário, filho. Você está ali em uma missão, você não está ali para vender um produto, você está ali para ganhar almas para Jesus. Amém. Essa é a diferença. Você está entendendo? Quem vive em termos de demanda está sempre debaixo de pressão e de angústia. Eu preciso fazer, preciso vender, eu não quero ir embora para casa, eu tenho que fazer hora extra, e eu tenho que fazer bolo até 3 horas da manhã. Não, 3 horas da manhã eu quero estar dormindo. Porque fica debaixo de pressão, de angústia, e não desfruta daquilo que Deus tem. Eu tenho sido muito tentado a viver debaixo de demanda, mas está demais. Essa semana falei com o Senhor, falei, não vou viver debaixo disso. A minha provisão tem um nome, e é Cristo. Não é de fato o meu esforço. Não é. Entenda, irmão, não estou dizendo que você não deva trabalhar. Eu estou dizendo que você, ao trabalhar, trabalhe em descanso. Amém. Pastor Eduardo estava dando um testemunho. O pastor Eduardo trabalha na Uber, os aplicativos aí. E ele falou que ele estava num lugar longe de casa, e ele falou, nossa, eu já cansado, querendo ir embora, mas assim, o boleto no outro dia estava daquele jeito. Ele falou, Senhor, não, eu vou descansar. Ele tinha até colocado um destino direto para ir, ele foi e desligou. Aí teve uma chamada, o negócio foi quase lá para dentro da casa dele, e supriu todas as necessidades da noite. Eu falei, não, dá até raiva, né? Eu falei, por que esse negócio não aconteceu 8 horas da noite? Então deixa eu te dizer uma coisa, isso é andar debaixo da graça e não debaixo da demanda. O Senhor, de fato, Ele é gracioso em te favorecer. Posso ouvir um amém? Amém! Meu Deus! Pastor, porque eu já ouvi isso. Eu tenho certeza. O que define você não é aquilo que você realiza. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O que te define não é aquilo que você realiza, mas é aquilo que Ele, o Senhor, já realizou por você. A obra já está consumada. Por isso não anda debaixo de demanda, anda debaixo agora da provisão, do favor, em nome de Jesus. Outro princípio aqui, outro ponto. A lei é o que você é para Deus. Agora a graça é o que Deus é para você. Romanos 6,14 diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então a palavra de Deus, ela é clara. Se você está debaixo da graça, o pecado não terá domínio mais sobre a sua vida. A lei é o que Deus, é o que você é para Deus. Então pessoas sempre querem se mostrar para Deus. Hoje até o pastor Mike deu um testemunho de muitos pastores que vão pregar em conferências. E ele fala, não, irmãos, eu tenho esse ministério aqui, mas é porque eu oro 3 horas por dia. 3 horas por dia na oração, joelho no chão e boca no pó. Talvez é isso que não está acontecendo na sua vida. E aí você já fica na angústia, tá? Então entendi, é isso. Vai explicar então porque que não estou tendo. Aí chega outro e diz o seguinte: não, eu tenho esse ministério aqui, é porque eu oro 5 horas por dia. Foi credo, não, aqui ó, não sirvo para ser pastor não. Toma aqui o anel, prendeu aqui Jesus. Não sirvo para ser pastor. Então veja bem, se você anda debaixo disso, que você precisa se mostrar para Deus para ter alguma coisa, isso é lei. Isso é lei. O que é graça? Graça é o que Deus é para você. Amém.
Agora, quem Deus é para você? Isso é uma pergunta que você pode levar para sua casa. Quem Deus é para você? Uma vez que você sabe quem Deus é para você, você anda no descanso. Porque Deus é para mim justiça, paz, alegria, redenção, sabedoria, salvação, cura, saúde. Amém. Ele é minha torre forte, minha defesa, meu libertador, meu provedor. Amém. Sabe, quem Deus é para você? Se Deus de fato é o seu provedor, por que então a angústia em ter coisas? Se Deus de fato Ele é a sua cura, por que você está preocupado com aquele diagnóstico médico, um exame? Se Ele é a sua saúde, por que você está preocupado com essas coisas? Então, uma vez que você sabe quem Deus é para você, você anda no descanso. Amém. Você acha que meus filhos estão preocupados se ao chegar em casa vai ter algo para comer? Você acha que estão preocupados? Hoje pela manhã nós estávamos indo para casa. Aí a Ludmila, o que nós vamos lanchar à noite? Eu falei, vamos almoçar primeiro. Vamos almoçar primeiro? O que você acha da ideia? Ela falou, não, mas é porque eu já estou pensando. Eu falei, não estou nem, eu estou pensando no almoço, você já está pensando na janta. Então você acha que eles estão preocupados? Danilo, meu filho, está para o retiro, provavelmente vai chegar varado de fome. Né? Assim, adolescente, imagina, metabolismo rápido. Ele só não me interrompe aqui porque sabe. Senão eu já ia chegar aqui e falar assim, papai, estou com fome. Comer hoje lá? Eu tô assim, se ele vê eu comer, vai querer também. Você acha que eles estão preocupados se amanhã vai ter almoço? Pergunta. Você acha que seus filhos estão preocupados? Você acha que ele está preocupado? Você acha que eles estão preocupados se amanhã vai ter? Você acha, Sérgio? Você vai ter alguma preocupação? Você acha que a Duda vai estar preocupada se amanhã vai ter? Não tem, não estou preocupado não, filho. Porque ele sabe que tem um pai, uma mãe que cuida, que provê. Por que nós não entramos nessa linha também? Achando que eu e você somos os provedores. Por que nós não mudamos essa ótica então? E partimos a permanecer na graça de forma prática, efetiva. E não somente na teoria, quando nós falamos, nós estamos aqui pela graça. Então, veja bem. Quanto mais você é consciente de que Deus é para você em Cristo, mais graça você recebe. Amém. Então a nossa consciência está em Cristo, não em nós. A nossa consciência ela não pode estar no que eu vou produzir, mas naquilo que Cristo já produziu para mim. Amém. Aquilo que já está para a minha vida. Oi, quantos estão aqui comigo? Amém. Então, fala para a pessoa que está ao seu lado, não esteja consciente daquilo que você é para Deus, mas tenha consciência que Deus é para você. Agora pergunta, quem Deus é para você? Pergunta para ele, quem Deus é para você? Deus é provedor na sua vida? Deus é um Deus que cura? É um Deus de alegria? É um Deus de paz? Muitos vivem condenados porque pecaram. Mas eu pequei, eu não mereço. Agora mudou tudo. Quantos aqui conhecem borboleta? Borboleta, que bichinho, as flores, conhece? Amém? Conhece? Mas você sabe como ela era antes de se tornar uma borboleta? Era um lagarto, um trem asqueroso. E todo mundo tem nojo. Mas todo mundo tira foto de borboleta. Mas você não vê gente tirando foto. Nossa, que lagarta bonita, eu vou tirar uma foto dessa. Lá em Goiás é coró. Né? Coró. Coró. Você não conhece coró, não? Eu vou tirar uma foto do coró. Ninguém vê, você não vê gente tirando foto de coró. Mas você vê gente tirando foto de borboleta.
Agora, a borboleta, ela pode até pousar no lixo, mas ela não vai voltar a ser lagarta porque ela pisou no lixo. Você está entendendo? Ela não vai voltar a ser lagarta porque ela pisou no lixo. Simplesmente ela vai voar como borboleta, como ela é, linda como ela é. Não é porque você pecou, você vai voltar a ser um pecador como antes. Porque você foi regenerado, justificado, santificado, a imagem e semelhança de Cristo. Você é filho amado, independente das coisas que você fez. Há um Pai que te ama. Você está me entendendo? Então, essa de fato deve ser a nossa consciência. A lei nos faz conscientes de nós mesmos. A graça nos faz conscientes de Cristo. Amém. Todas as vezes que você olha para você, gera peso e condenação. Todas as vezes que você olha para a sua circunstância, gera peso, gera angústia, gera pressão e opressão. Todas as vezes que você olha para você vê essas coisas. Você olha o boleto na segunda-feira, pega a sua carteira, ela está murchinha, você fala, meu Deus. Aí você perde a paz, aí você não dorme, você não descansa, você não quer saber de comer mais. Você precisa trabalhar mais, você precisa produzir mais, você precisa dobrar o turno, e você precisa arrumar outros 4 empregos para você conseguir. Mas todas as vezes que você olha para Cristo, quando você está consciente de Cristo na sua vida, que você fala assim, o Senhor, Ele dá os teus até enquanto dorme. Amém. O Senhor te favorece em todas as instâncias. Amém. O Senhor, Ele incomoda pessoas para te abençoar. Você colocou o seu currículo lá e tem 500 outros em cima dele. Ou seja, nunca vão te chamar. Aí chega alguém lá, abre a janela, entra o vento, derruba tudo, o céu fica por cima. Hã? Quantos estão aqui comigo? Então, deixa eu te dizer uma coisa, filho. Eu sou tão abençoado. Pensa numa pessoa abençoada. Pensa aí. Eu sou tão abençoado. Esses dias eu estava no supermercado, estava com pressa porque tinha célula e uma fila enorme, tudo carrinho de compra. Eu falei, meu Deus, não sai daqui antes de meia-noite. Eu tinha que levar o lanche da célula. E aí, na hora que eu estou lá, eu falei, Senhor, eu sou amado. Eu sou amado. O Senhor vai me abençoar de alguma maneira. De repente, aconteceu uma situação, as pessoas olharam lá para a porta, a mulher abriu o caixa, está aberto. Como eles estavam olhando, eu não furei fila. Não furei fila, entende? Abriu o caixa do lado. Mas quem está na frente, geralmente as pessoas até brigam, bate carrinho, empurra, dá cotovelada, chuta. Eu simplesmente fui o primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. Por que nós andamos em angústia? Eu oro até por vaga de estacionamento. Mas eu não oro por qualquer uma. Eu oro para que seja na sombra. Você não ora, não? Eu falei, Senhor, eu quero uma vaga, prepara uma vaga para mim, mas na sombra. É impressionante. É impressionante. Um sai, eu já entro. Saiu para eu entrar. Não é que ele saiu, foi removido para eu entrar. Eu vou tirar esse carro aqui para o meu filho entrar nesse lugar. Nada daquele que mexer com ele, aleluia. Então, tenha consciência de Cristo na sua vida, sabe? A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 4, verso 17 o seguinte: nisso é que nós somos aperfeiçoados, o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Tanto amor e carinho. Pastor, então por que eu passo por tanta pressão? Por que essas lutas vêm? Por que eu passo por situações desagradáveis, que incomodam? Por que essas coisas acontecem na minha vida? Olha aqui, é porque você está sendo aperfeiçoado. Amém. Você está sendo treinado. Amém.
Você está sendo moldado. Veja bem, quantos aqui sinceramente já experimentaram alguma provisão de Deus na sua vida? Quantos aqui já presenciaram cura na sua vida? Se o mesmo Deus, você não mudou de Deus não, né? Continua no mesmo? Graças a Deus. Se Ele fez, proveu na sua vida ontem, digo no passado, curou você no passado, por que Ele não faria isso hoje? Ele é o mesmo ontem e hoje. Ele é o mesmo ontem e hoje. Então veja bem, se diz o Senhor me fez lembrar de coisas que Ele fez na minha vida. Isso me deu esperança, porque a Bíblia fala, traga a sua memória aquilo que te dá esperança. É isso, aleluia. É desse jeito. Então, se o mesmo Deus fez na minha vida no passado, porque Ele iria mudar, sendo que esse amor não muda, Ele é imutável, Ele é eterno. Amém. Ele me ama do mesmo jeito. E eu sou favorecido do mesmo jeito. Pelo contrário, eu sou mais favorecido ainda. Amém. Porque esse favor agora depende da minha ótica, da maneira que eu vejo Cristo. E cada vez eu vejo que Ele é um Deus bom. Eu quero encerrar, eu ia chamar aqui o Fabrício. Sabe, o que eu preciso então, pastor? De forma prática, eu preciso contemplar o Senhor. Eu preciso enxergar o Senhor. A Bíblia fala que nós devemos contemplar como por espelho. O que é contemplar como por espelho? É admirá-lo. E qual é o sinal de que estamos contemplando? É porque muitos de fato olham, mas nem todos contemplam. Contemplar envolve uma dose de deslumbramento. É quando você chega num lugar tão bonito que você não consegue tirar os olhos. Gente, que lugar é esse? Eu trabalhei muito tempo em usinas hidrelétricas, né? Então, algumas delas, elas podem ser usadas para o turismo. Mas outras, era só para contemplação. Ou seja, só para observar. As pessoas iam, tiram foto e tal. Só contemplam. Então, quando você olha para o Senhor, contemplando, há um deslumbramento. O que é esse deslumbramento? Uau! Uau! Senhor, como o Senhor fez isso na minha vida? Uau, que livramento! O Senhor me livrou da morte agora. Uau! Eu fui diagnosticado com essa doença, mas olha só, eu estou curado. Amém. Uau! Eu não tinha dinheiro para pagar, mas uau! O Senhor trouxe agora, no tempo certo. Uau! O Senhor restaurou meu casamento. Uau! O Senhor abriu portas, uma porta, um portão. Se contemplar o Senhor. E muitos vivem debaixo da graça, ele não consegue contemplar, ele se vê de fato como um pecador. Sabe, às vezes tem coisas que vêm para contaminar você, a impureza te contamina. Mas, uma vez que você entende o que é ser agraciado, você tem clareza daquilo que Deus tem para a sua vida. Fique de pé. Quero contar uma história para você. Minha esposa, ela compartilhou isso comigo hoje. Eu fui muito tocado por isso. Falei, sim, isso tem a ver com essa mensagem. Porque muitos andam debaixo da lei da condenação. Ela me contou essa história que diz que o marido e a sua esposa, né, um filho de 9 anos, chegaram em casa depois de um dia cansativo, né, mas muito gostoso, porque eles passaram o dia inteiro torcendo pelo filho em um campeonato entre escolas. E no final, né, o pai chegou em casa com o filho nos braços, o menino estava dormiu no trajeto, no carro.
colocou lá na cama, a esposa foi tomar banho, em seguida ele, se deitaram, dormiram. E antes de dormir, né, sobre aquele dia alegre, comentaram sobre aquele dia alegre que tiveram ali com o filho, compartilhou ali as coisas, que o menino havia ganho aquele campeonato, tinha ganhado uma medalha. Depois que eles dormiram, um garoto de 15 anos entrou na casa deles, garoto viciado em drogas, entrou na casa para roubar. E no que ele pegou, a medalha que o menino tinha ganhado caiu no chão, fez um barulho e o menino acordou. E quando esse menino levantou para ver o que era, se deparou com esse jovem lá de 15 anos, que no susto atirou naquela criança. E a criança foi para o hospital, passou dias, mas faleceu. E os pais ficaram muito tristes com aquela situação. E logo após o sepultamento do filho, o pai foi lá no centro de detenção ali para jovens, né? E todos ficaram já apreensivos com o que o pai iria fazer. Ele queria ver o assassino do filho dele. Mas quando chegou lá, naquele centro de recuperação para menores, em vez de xingá-lo, de exigir um castigo justo, de punição, o pai decide adotar aquele jovem de 15 anos. E ele falou para aquele garoto que o levaria para casa, e que todos os sonhos que eles tinham do filho dele, eles iriam fazer através da vida daquele jovem de 15 anos, que foi o assassino do seu pai. Eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quem nós somos nessa história? Quem você é nessa história? Pai? A criança que morreu? Ou o jovem que assassinou? Sabe, não sei se para sua surpresa, nós somos esse assassino. O Senhor, na sua infinita graça, Ele decidiu nos adotar. E a Bíblia fala que nós somos adotados. Nós somos adotados. E às vezes quando você usa esse termo, né, de adoção, infelizmente não tem uma conotação muito boa no nosso país, mas na época, no Império Romano, quando um filho biológico fazia algo de errado, ele poderia legalmente ser deserdado, deixaria de ser filho. Mas quando um era adotado, ele não mais poderia ser excluído ali daquela família. Significa que o Senhor, Ele nos adotou na sua abundante graça e jamais deixaremos de ser seus filhos. E todos os sonhos que o Senhor tinha para Jesus, hoje esses sonhos são para mim e para você. Amém. Então eu quero hoje liberar essa palavra de graça para a sua vida, de descanso. Eu não sei qual é o peso que você tem vivido nesses dias. Eu não sei quais são as lutas que você está passando por esses dias. As pressões que vêm para assolar a sua casa, a sua vida. Saiba de uma coisa, que você é filho amado. Saiba de uma coisa, que o Senhor de fato quer cumprir os sonhos de Jesus em você. Por isso que todas as coisas em Cristo, hoje você tem acesso a elas. Feche seus olhos por um instante enquanto nós ministramos um cântico. Comece nesse momento a rejeitar todo o peso da condenação da lei. Comece nessa hora a entrar em dias de descanso. Comece nessa hora a contemplar o Cristo vivo. Comece a cultivar hoje a graça de Deus na sua vida. É pela graça que você foi salvo. O nosso amor por Ele, sabe, é lei, mas o amor dele por
Deus é graça. Lembre-se da diferença entre a lei e a graça. A lei condena o melhor de nós, mas a graça perdoa o pior entre nós. A lei é a exigência de Deus, mas a graça é o seu suprimento. Você é suprido em todas as instâncias, você é suprido em todas as áreas, simplesmente porque Ele te ama, simplesmente porque Ele entregou o seu único e verdadeiro Filho por mim e por você. Hoje é dia de contemplarmos a graça de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus.